Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 30 de setembro de 2024, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos um dia com poucos acontecimentos aqui. A Rússia fez um ataque com drones e mísseis contra a Ucrânia, nenhum dano significativo. A Ucrânia atingiu alguma coisa aqui em Kursk. A Rússia diz que derrubou todos os mísseis, mas alguma coisa foi atingida, porque tem uma coluna de fumaça ali em Kursk. Fora isso, na linha de frente não temos nenhuma grande novidade. Aqui na invasão ucraniana em Kursk, segundo algumas fontes russas, o vilarejo de Bork teria sido retomado pelos russos, mas os ucranianos contestam isso, dizem que ainda estão lutando aqui em Bork, nesse lugar aqui ao sul de Sudzha, né? Na linha de frente, aqui em Luhansk, houve tentativa dos russos de avançarem aqui em Svatov, mas foi parada pelos ucranianos aqui também, da mesma forma que ontem eles foram parados aqui em Pichania, né? Tanto nenhuma grande mudança na linha de frente aqui também. No lado diplomático, a gente tem a informação de que o Budanov, o chefe do serviço secreto ucraniano, pode estar de saída, seria substituído, o substituto dele já teria sido escolhido, e já estão cogitando até que ele tenha um destino similar do Zaluzhny, que era o chefe das Forças Armadas ucranianas, e que virou embaixador em Londres, ou seja, ele viraria embaixador da Ucrânia em algum país do Ocidente, né? A gente não tem confirmação disso ainda, por hora é só um boato, mas é algo que parece que já está meio que acertado. Pelo menos a saída dele está acertada. A questão de ser embaixador ainda está sendo discutida ainda, né? E por que a mudança do Budanov, né? Talvez pelo mesmo motivo da mudança do Zaluzhny, simplesmente cansaço, né? Essa guerra já está para 2 anos acontecendo, a pressão é muito grande e em algum momento as pessoas começam a ficar cansadas da situação. Eu imagino que não deve ser uma vida tranquila que esse pessoal está passando, né? Enfim, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Projetinho Peter Maromba adiado, Caminhoneiro Marítimo Cubano em fuga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando aqui sobre o ataque russo. Foram 73 drones Shahid, dos quais 67 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Também teve um míssil Iskander-M e um míssil Ra-31, que são mísseis anti-radar. Esses atingiram os alvos. E um míssil Ra-59, que também foi derrubado, né? Então, aqui, ó, um outro Shahid também foi para Belarus e outros 3 foram perdidos no território ucraniano devido a sistemas de guerra eletrônica. Então, no total, 2 drones Shahid atingiram alguma coisa na Ucrânia ontem, mas não teve nada de significativo neste ataque, né? Agora, a gente teve ontem uma série de incêndios em Moscou, tá? Isso daqui é um prédio de alto luxo lá em Moscou, tá bem no centro de Moscou. Um residencial aqui fica a poucos quilômetros do Kremlin, no centro de Moscou, área nobre de Moscou, e uma grande explosão aqui, né? Não consta que tenha sido ataque ucraniano não, tá? Aqui, ó, uma explosão ali grande, pode ter sido um acidente, enfim, pode ter sido intencional, um cara pulou da janela, ficou preso no apartamento, botaram um colchão ali embaixo, o cara pulou, corajoso, cara, né? Enfim, não teve nenhum ferido nesse negócio, mas em princípio foi um acidente ali em Moscou. Aqui, ó, explosão acontece seguido de fogo na residencial Seliger City. É um complexo lá em Moscou de elite, apartamentos caros, né? Coisa baratinha, isso não, 13 quilômetros ao norte do Kremlin, esse incêndio aqui, né? Não sabemos o que foi, mas a gente sabe que a Rússia realmente tem um padrão de segurança contra incêndios muito baixo. Volta e meia tem incêndio na Rússia, impressionante mesmo, né? E por falar nisso, também teve uma fábrica de móveis que pegou fogo também, enorme ali na região de Barno, é o nome da fábrica. Isso daqui fica lá no leste da Rússia, tá? É longe pra caramba da Ucrânia isso daqui. Mas enfim, de qualquer forma, provavelmente um acidente isso daqui, não teve nada a ver com a guerra, mas só mostra como que a Rússia de fato tem uma fragilidade nessa questão de incêndios, né? E mais uma aqui, que essa daqui eu acho que é pior ainda, que é a questão do Wildberries. Wildberries é uma empresa lá na Rússia que é similar ao Mercado Livre aqui no Brasil, né? Então, uma empresa de vendas online
em que os russos estão acostumados a usar lá. É a maior empresa de vendas online lá da Rússia, chama-se Wildberries. E como o Mercado Livre tem aqui no Brasil também, ela tem uma série de armazéns grandes, né, para armazenar as mercadorias e coisa e tal. E muitas das mercadorias são vendidas por outras pessoas, são outras lojas e coisa e tal, mas ela que faz toda essa parte de logística e coisa e tal. E esse já é o terceiro ou quarto armazém da Wildberries que pega fogo, né? E o padrão disso daqui é justamente de revolta dos funcionários. Aparentemente, os funcionários da Wildberries têm problemas lá com os patrões da Wildberries e acabam na confusão causando incêndios, né? Já aconteceu algumas vezes, a gente já noticiou isso aqui. Pode ser isso, ou pode ser um acidente também. Acidentes acontecem, os padrões de incêndio são muito ruins ali, então você já acaba, os padrões de combate a incêndio são muito ruins, qualquer acidente leva a um incêndio grande, né? Enfim, isso daqui foi lá em Altai Krai, também longe pra caramba isso daqui, né? Os ucranianos fizeram um ataque contra uma das plataformas de petróleo que tem ali na região do Mar Negro. Essa plataforma atualmente ela é controlada pela Rússia e as forças ucranianas tentaram retomar. Não conseguiram retomar a plataforma, mas a plataforma está totalmente destruída aqui. Conseguiram destruir a plataforma totalmente ali, né? A gente já falou sobre essas plataformas ficam nessa região aqui. Essa região que está marcada nesse polígono aqui, né? E embora não tenha nada ali, elas eram plataformas de petróleo, pertenciam a empresas ucranianas, né? Mas depois que a Rússia invadiu a Crimeia, acabou tomando essas plataformas e coisa e tal, e elas não produzem mais petróleo, mas elas acabam sendo usadas como bases militares, radares e ponta de operação, e são particularmente preocupantes. Por quê? Porque a Ucrânia faz o comércio dela, né? Faz os navios, passam por aqui, e a Rússia usa essas plataformas para tentar evitar atingir os navios que vão aqui fazer comércio com a Ucrânia, né? E por esse motivo também a Ucrânia de tempos em tempos limpa essas plataformas, tira os russos dali, mas como são plataformas que não têm utilidade significativa, acabam ficando abandonadas ali, ao contrário da ilha Zimny, que os russos chegaram a tomar no início da guerra, mas os ucranianos retomaram e hoje está firme no controle dos ucranianos essa ilha aqui, né? Ela também é fundamental para isso, porque os navios que partem aqui de Odessa têm que passar aqui perto da ilha Zimny, a Ilha das Cobras, né? E daí, com isso, os ucranianos conseguem manter um corredor seguro por aqui, né? Houve alguma ação ali em Kursk, tá? Os ucranianos atingiram alguma coisa em Kursk, uma grande coluna de fumaça. Os russos dizem que derrubaram 2 mísseis, pouco provável serem mísseis, o mais provável é serem apenas drones, mas de qualquer forma, alguma coisa pegou fogo, né? Eles estão dizendo que eliminaram, mas tem coisa pegando fogo aqui. Isso aqui é muito grande para ser só do míssil em si. Se só um míssil tivesse caído, não dava essa coluna toda. Alguma coisa foi atingida aqui em Kursk, né? Além disso, ontem teve uma explosão num centro de recrutamento ali em Kursk também. Não tem a ver uma coisa com a outra, tá? Dá para ver aqui que o lugar em que o míssil caiu, ou que o drone caiu, não é na cidade, é nos arredores da cidade de Kursk. Isso daqui foi dentro da cidade de Kursk, num escritório de recrutamento militar ali, e alguma coisa explodiu ali dentro, não sabemos o que foi, não sei se teve a ver com a Ucrânia ou não isso daqui, tá? Tem muitos russos revoltados com a política de recrutamento do exército russo. Muita gente assinou contrato que era para ficar como soldado por 6 meses e depois voltar para casa. E aí termina o contrato, não tem essa, o contrato é estendido automaticamente até o final da operação militar especial. Então, muita gente se sente enganado e muitos russos estão revoltados com esses procedimentos lá de recrutamento dos russos, né? Então, talvez seja isso, não sei. Bom, falando sobre Kursk, tivemos algumas mudanças aqui. Os ucranianos parece que fizeram um avanço em direção a Kamyshevka e ainda não tem confirmação e geolocalização disso, mas os ucranianos teriam avançado um pouquinho nessa região aqui. A gente está falando aqui de Kursk. A gente está falando dessa região aqui, ó. Você tem Pogreb, que foi tomada pelos ucranianos. Kamyshevka é uma cidadezinha pequenininha aqui. Os ucranianos teriam avançado aqui e fechado o cerco nessa cidade aqui, ó, Kamyshevka. É isso daqui, ó, um vilarejozinho, né? Uma boa notícia aqui, algum avanço ucraniano aqui. Mas ao mesmo tempo a gente teve a informação de que os ucranianos teriam perdido Bork. Então aqui, ó, existe razões válidas para dizer que Bork e Ulanok estão sob controle russo.
imagens geolocalizadas mostram clara presença russa em Ulanok, e isso já é um caso por algum tempo, mas agora parece confirmado, né? Ataques contra Pliorovo continuam. Pliorovo é essa cidadezinha aqui. Eles estão falando do quê? Estão falando dessa região aqui ao sul de Sudzha. Aqui, ó, Bork está aqui, Ulanov está aqui. Ambas as cidades ainda estão em controle ucraniano, tá? Ele está dizendo que os russos estariam forçando aqui contra Plehovo, que é essa outra cidade aqui. Mas a informação que a gente tem logo em seguida aqui é que aqui, ó, o batalhão Arey continua lutando no vilarejo de Bork, na região de Kursk, né? E não caia nessa tentativa russa de enganar vocês aí. Ou seja, então, os russos estão dizendo que já tomaram Bork, mas na verdade não tomaram. Continua a luta ali em Bork, né? Estão tentando tomar Bork, é verdade. Existem russos em Bork? Existem. Estão ali tentando tomar a cidade, né? Além disso, temos uma mensagem aqui num Telegram russo falando sobre Belgorod, aqui, ó, na região de Oktabriansk, no vilarejo de Oktabriansk, no distrito de Belgorod, foi atacado por UAVs das Forças Armadas Ucranianas. Um soldado acabou sendo morto nessas coisas de combate, né? Então eles estão reclamando que os ucranianos estariam em Oktabrinsk. Tchabrisk é aqui, ó, essa cidadezinha aqui, bem na fronteira, aqui em Belgorod, na fronteira, um soldado russo teria, portanto, morrido ali num combate com ucranianos, né? Curioso porque a invasão russa está aqui, a cidade está aqui, mas enfim, teria sido uma batalha com UAVs, né? Aqui mais imagens de um ataque feito pelos russos ali no fronte em Svatov, que foi parado pelos ucranianos também. Ainda destruíram 2 tanques, 2 blindados, enfim, não prosseguiu o ataque ali, né? E aqui mais imagens do ataque russo de 50 veículos armados tentando chegar no rio Oskol, ali em Pichane, um grande ataque que teve alguns dias atrás. A gente já falou sobre ele, foi parado também pelos ucranianos. De qualquer forma, mais imagens apareceram aqui. Os russos não conseguiram avançar nessa direção, né? Bom, também falando sobre Vovchansk, olha só, dois russos falando aqui, um contradizendo o outro, né? Se você olhar aqui, um fala assim, tem ucranianos espalhando a falsa informação que as tropas já deixaram Vovchansk, né? Vovchansk é justamente essa cidade aqui, essa cidade ucraniana aqui, e de fato as tropas russas já deixaram a maior parte de Vovchansk, tá? Elas estão só nos arredores de Vovchansk aqui, a cidade em si já foi tomada novamente pelos ucranianos, né? Mas não é verdade, no momento tem batalhas acontecendo na cidade e nos arredores da cidade. Ao mesmo tempo tem um outro russo aqui dizendo que em Vovchansk nossas tropas estão com problemas sérios ali, resultados mais adiante, ou seja, estão tentando fazer alguma coisa ali, mas não estão conseguindo. Ou seja, Vovchansk, opiniões contraditórias sobre como é que está a situação ali entre os russos, né? Bom, falando aqui sobre os mapas do Pulevolan, mais um dia em que a gente vai ver que não teve nenhuma grande mudança. Aqui na região de Kursk, parece que teve um avanço ucraniano aqui em Veseloye, segundo o Pulevolan. Ainda não chegou em Glushkovo, mas teve algum avanço aqui, tá bem na minha cabeça, deixa eu tirar minha cabeça daqui. Aqui, agora dá para ver aqui, Veseloye, tá vendo aqui, todo marcadinho em amarelo aqui, a área que os ucranianos teriam avançado por aqui, né? Aqui no mapa do Pulevolan mostra realmente Bork tomada pelos russos e a briga em Plehovo, né? Mas, de novo, a gente viu que, por informações de soldados ucranianos, ainda estão lutando em Bork. Os russos não tomaram Bork ainda não. Enfim, essa é a situação ali em Kursk. Aqui, mais uma vez, Pichane. Os russos tentando avançar aqui, né? Fizeram aquela grande tentativa de avanço para chegar no rio Oskil, mas não conseguiram, foram parados pelos ucranianos aqui, né? Aqui, na região de Bakhmut e Chassivyar, os ucranianos recuaram aqui de Andrivka, né? Realmente não fazia sentido manter Klishivka e Andrivka nessa situação aqui da linha de frente. A gente já tinha... Eu expliquei para vocês que no momento que os russos tomaram essas trincheiras que ficam aqui ao norte de Klishivka, não fazia mais sentido manter essa área aqui. E, de novo, é a estratégia ucraniana de não defender uma cidade ou outra, o importante são ações estratégicas, né? Então os ucranianos recuaram aqui na região e os russos não avançaram não, tá? Mas houve um recuo ucraniano aqui, né?
Ou seja, mais uma vez, nenhuma grande mudança na linha de frente. O pessoal está perguntando sobre Vuhledar aqui, e Vuhledar continua na mesma situação, ainda está nas mãos dos ucranianos, mas a situação é precária, a qualquer momento deve cair para os russos, né? O Instituto para Estudo da Guerra não fala nada aqui sobre, de forma significativa, fala sobre investimento aqui na defesa, na indústria de defesa ucraniana. A gente vai falar sobre isso também, mas nenhuma outra novidade significativa aqui, né? Bom, olha que coisa, hoje, essa manhã, parece que tem jornais russos dizendo que um recente estudo de livros históricos nos antigos países soviéticos, né, diz que a Rússia é enquadrada, é mostrada como um estado colonialista que persegue pessoas nos territórios em que ela incorpora, né? Olha que coisa, não é exatamente o que eles estão fazendo lá na Ucrânia, né? Exatamente, literalmente o que os russos estão fazendo na Ucrânia é isso, né? Mas para os russos isso é um choque. Oh, como podem? Estão fazendo propaganda contra a Rússia, dizendo que nós somos uma colônia, né? Um país colonialista que invade outros países e coisa e tal. Só porque a gente invadiu Moldóvia, Geórgia, Ucrânia e não sei mais o que aí, estão achando que a gente é um país invasor e coisa e tal. Que isso, né? Pois é muita hipocrisia desse pessoal, né? E justamente nesse sentido, um comitê bipartidário lá nos Estados Unidos, que é encarregado de apoiar, né, a democracia e direitos humanos em estados pós-soviéticos, justamente esses estados que conseguiram se livrar da influência russa, eles querem recomendar aos Estados Unidos para jogar fora o status quo atual em relação à Rússia e colocar Moscou como uma ameaça persistente à segurança global. Ou seja, acabar com essa história de tentar ser amiguinho de Moscou e encarar Moscou como que realmente é um inimigo, né? Então aqui, ó, isso é óbvio, olha o número de invasões que teve aqui na Chechênia, no Daguestão, a Geórgia, a Ucrânia, Síria. Evidentemente, sim, a Rússia é um agente de ameaças da segurança global. Os Estados Unidos reconhecer isso seria algo muito interessante realmente, né? O primeiro-ministro da Rússia, por falar em agressão global, está lá no Irã neste momento, né? O Irã, vocês sabem, está passando por um redemoinho, porque com a morte do Nasrallah, o Irã, espera-se que o Irã retalie de alguma coisa, mas o Irã não quer retaliar, e tem muita gente achando que o Irã, inclusive, entregou, né, o Nasrallah para Israel. Enfim, o Irã está numa situação delicada e os russos estão lá conversando com o Irã, sabe-se lá o que esse pessoal está fazendo no eixo do mal lá, né? Esse pessoal a gente tem que ter distância deles, né? Infelizmente, com o Lula no poder, com o pinguço cachaceiro no poder aqui no Brasil, vai ser impossível. O cachaceiro adora esse pessoal, adora esses ditadores todos. Bom, os ucranianos vão apresentar um plano da vitória para os americanos e para a OTAN, mas partes desses planos serão classificadas, segundo o Andriy Yermak, dizendo que alguns estágios são muito sensíveis e precisam ser mantidos secretos para evitar que informação vaze para a Rússia, né? É curioso esse negócio, né? Como a Ucrânia aprendeu isso, que não pode falar as coisas para os americanos, porque se falar para os americanos, os russos ficam sabendo, né? Coisas que custou caro para os ucranianos aprenderem essa lição com a ofensiva de verão de 2023, né? Realmente muito triste isso, mas faz todo sentido essa precaução ucraniana. A Dinamarca vai fornecer 560 milhões de euros para a compra de armas das defesas bélicas, das indústrias bélicas ucranianas, fortalecendo a indústria bélica ucraniana, né? Isso tudo virá de ativos russos congelados, ou parte disso virá de ativos russos congelados. Excelente notícia isso daí. Por exemplo, vão ser usados para comprar o Bodana, que é o bus autopropelido fabricado pela própria Ucrânia, né? Excelente notícia isso. Agora, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava: o Kirilo Budanov, segundo estão dizendo, né, ele pode sair, pode deixar seu cargo em breve e um sucessor já teria sido escolhido, né? De acordo com fontes no entorno dele, existe a possibilidade, mas é apenas rumor, de que o Budanov seria apontado como embaixador de um outro país. Essa parte do embaixador seria mentira, mas a saída dele da chefia do GUR, né, do Serviço Secreto Ucraniano, seria verdade, né? O Budanov já está há vários anos nessa guerra contra os russos. É uma posição delicada, é uma posição estressante. A mulher dele recentemente foi envenenada, quase morreu.
Então deve ser um estresse muito grande que ele está passando. Eu imagino que seja, tal como foi com o Zaluzhny, uma questão puramente humanitária, né? A pessoa não aguenta ficar tanto tempo numa posição quanto essa, e daí ele está sendo substituído, mas não por ter cometido algum ato ruim ou ter feito alguma coisa errada, é simplesmente por estresse realmente que o cara está passando, né? E aí a gente valoriza ainda mais o Zelensky, né? Como que o cara está conseguindo manter essa máquina de guerra ucraniana esse tempo todo, né? E bom, para terminar, só uma curiosidade, a Ucrânia ganhou da Venezuela na Copa do Mundo de futsal e vai encarar o Brasil agora, essa semana agora o jogo. A Ucrânia também usa o amarelo como cor oficial das seleções de futebol. Então vamos ver, algum dos dois vai ter que mudar de cor, né? Deve ter uniforme reserva, com certeza. Ganhou de 9-4 no domingo agora da Venezuela e agora vai se enfrentar o Brasil, né? O jogo da Ucrânia com o Brasil vai ser dia 2, quarta-feira, agora, meio-dia, horário de Brasília, e vai passar na Cazé TV aqui no YouTube, para quem quiser acompanhar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.